Acredito que a única pessoa que fala mal da cidade de Itabaiana hoje chama-se o deputado Luciano Bispo. Mais ninguém. E hoje, a maioria das obras que são realizadas em Itabaiana são de recursos dos impostos pagos pelo povo de Itabaiana. Eu pensei que eu ia tirar de letra ser prefeito de Itabaiana, mas quando eu peguei na caneta e sentei na cadeira, eu vi que é muito difícil. É muito difícil. Mas eu tenho divergência com o Valmir, sim. Pode ter certeza disso, Kátia. Mas, claro, né, a gente conversa muito sobre administração e sobre política. E ele dizia sempre: quem não é leal ao seu companheiro, não é leal ao seu projeto. E quem não é leal ao seu projeto, dificilmente será leal ao seu povo. Ele nunca me falou que seria candidato, sinceramente. Com toda a minha sinceridade, ele nunca me falou que seria candidato. Mas eu tenho ele como meu candidato. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa Casa de Sopapo é uma realização da CEP Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, media training e capacitação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui na casa o prefeito de Itabaiana, município ali da região do Agreste Sergipano, Adailton Souza. Eu vou aqui ler o currículo de Adailton. Adailton é formado em administração de empresas, é servidor público há mais de 20 anos, além de ter atuado no setor privado. Antes de ser líder do executivo, ou seja, ser prefeito de Itabaiana, popularmente falando, ele foi secretário de administração e chefe de gabinete do então prefeito Valmir de Francisquinho. Peraí, deixa eu... O que é que André está dizendo aqui? Tá assim, estou cortada ainda então, né, André? Opa, não sei qual é a pegada aqui agora, André. Vamos tentar fazer um inclino para onde? Para cima ou para baixo? Você vai ter que fazer milagre aí depois, viu? Vamos lá, vou tentar fazer isso aqui. Vamos lá. No comando, foi chefe de gabinete do então prefeito Valmir de Francisquinho. A daí sucedeu, aliás, Valmir de Francisquinho depois, né? E, claro, tem feito aí uma gestão. Há quem diga que ele segue todas as orientações do ex-prefeito Valmir de Francisquinho, que ele não tem vida própria, que há muita ingerência, e a gente vai aproveitar para perguntar tudo isso aqui, além, claro, de falar um pouco da gestão dele, dessa experiência como gestor público, e saber aí sobre uma série de fatos, de assuntos que são tão importantes para a vida dos sergipanos, mas, sobretudo, dos itabaianenses. Prefeito, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo. Sinta-se à vontade. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Você tá me vendo aí no seu celular? Estou vendo aqui pela tela do computador. Tá bom então. Então, para mim é uma satisfação enorme de estar participando, né, dessa audiência dos seus podcasts, né? Então a gente está sempre à disposição da imprensa e principalmente uma pessoa como você, né? A gente tem muito orgulho conversando com alguns jornalistas e fui fazendo algumas perguntas, né, pesquisando sobre a sua trajetória, e aí para a gente se preparar para essa entrevista, né, ou para esse bate-papo mesmo assim, e a gente está aqui à disposição para você perguntar o que você quiser, sem censura. Sem filtro, é assim que eu gosto, sem filtro. Isso mesmo. Manda para nada, vamos lá. Prefeito, prometo, dá pouco seu papo. Prefeito, me diz uma coisa. Como é que começa a sua história na política? O senhor foi servidor público. O senhor é servidor público, né? E trabalhou na iniciativa privada. Onde é que surge o interesse pela política partidária, como mandatário? Na verdade, eu sou filho de político, né? Meu pai sempre acompanhou o saudoso Chico de Miguel, né? Foi vice-prefeito na época de João Germano. Meu pai passou 6 anos, né, como vice-prefeito e assumiu várias vezes, né, a condição de prefeito na gestão de João Germano da Trindade. E aí, em uma época, não lembro até nem o ano, eu fui até candidato a vereador e tive 346 votos e fui derrotado. E aí começou, né, eu entrei na iniciativa privada e depois teve uma eleição que a deputada Maria Mendonça ganhou, né, a eleição aqui municipal e me convidou para fazer parte da sua gestão. Nós passamos 4 anos trabalhando com Maria Mendonça. Sim.
Depois Maria perdeu a eleição e eu fui convidado para trabalhar com Agripino, prefeito de Areia Branca. Ele tinha vencido a eleição lá e ele me convidou para nós participarmos da também gestão dele, porque eu já tinha uma experiência grande com Maria Mendonça. Aí Valmir ganhou a eleição e aí Valmir me convidou para voltar para Itabaiana e trabalhar com ele. Aí trabalhei 8 anos com ele, primeiro como secretário de administração, depois como chefe de gabinete. Essa é a minha vida pública aí, detalhada para todos vocês. Muito bem. O senhor é formado em administração. Como essa formação em administração contribuiu ou contribui para a sua gestão na vida pública? Eu acho assim, na verdade, a faculdade ela ensina muita teoria e principalmente na iniciativa privada. Sim. A iniciativa pública a gente vê muito pouco na faculdade, né? E a gente vai aprendendo, né, com o trabalho, né? Eu, graças a Deus, tive uma escola muito boa, que foi a gestão da então prefeita Maria Mendonça. Trabalhei com excelentes nomes, né, da iniciativa pública. E alguns nomes eu posso citar, o advogado Márcio Conrado, a controladora-geral Joselita Batalha, aposentada do Tribunal de Contas, sim, sim. Aparecida Farias, que hoje é diretora do SESC. Então, são Patrícia também Fraga, que é a esposa de um procurador do Estado. Então, eu trabalhei com essas pessoas e aprendi muito, graças a Deus. A gente tem um currículo muito bom na administração pública, né? A gente teve muitas experiências e acredito que eu, modesta parte, contribuí muito pelas administrações que eu já passei, tanto a de Maria Mendonça, como a de Agripino e como a de Valmir Francisquinho. Isso, de certa forma, então, contribui para a sua gestão hoje como prefeito? Para você ter um pensamento, né, que a administração pública, na verdade, ela lhe traz um desafio muito, muito grande. Sim. Né, a responsabilidade enorme, né, você tem que trabalhar com muita austeridade, e é isso que norteia a nossa administração. Muita austeridade, muita seriedade, e principalmente responsabilidade com o erário. Então, a gente aprendeu isso aí em diversas gestões que nós passamos, né, como eu já falei anteriormente, tanto com Maria, como Agripino, como Valmir, e aí me contribui para a gente continuar mostrando a Itabaiana que Itabaiana é uma cidade pujante, que Itabaiana é uma cidade dinâmica, que Itabaiana é uma cidade que tem valor, que tem o seu valor, e que Itabaiana é viável, né? Na verdade, a viabilidade de Itabaiana sempre esteve presente nas administrações, mas infelizmente em algumas outras administrações não foram mostrada a verdadeira, né, capacidade econômica do nosso município. Prefeito, o senhor fala em austeridade financeira, e eu queria aproveitar e fazer aí, claro, dar um aperto no senhor sem abraçar. Quando a gente fala em austeridade financeira, sobretudo na vida pública, na gestão pública, né, que é uma obrigação, inclusive moral dos gestores, em ter essa austeridade, ter responsabilidade com a finança pública. O senhor sucedeu o ex-prefeito Valmir Francisquinho, que chegou a ser preso, aquela polêmica lá do Matadouro e tudo mais. E eu queria entender como é que isso repercutiu no seu mandato como prefeito, na sua campanha e no seu mandato como prefeito. Acredito que positivamente. Sério? Vou dizer por quê, né? Às vezes você pode até ter se espantado de eu estar respondendo isso, né? Porque eu acredito na justiça do meu estado que ela vai ser feita ainda, né? Então, assim, e tenho plena certeza que Valmir foi preso injustamente. Certo? Então, assim, foi uma coisa que aconteceu, que pode acontecer com outros gestores, e lá na frente esse gestor prova a sua inocência. Então, assim, na minha administração, ela não tive nenhum, na verdade, envolvimento, né? É tanto que em todos os processos que Valmir, né, responde, não tem uma só citação do prefeito atual, Adailton, né, que era o seu secretário de administração e seu chefe de gabinete. Então, assim, eu não sou testemunha, não sou citado em nenhum dos processos de Valmir. Então, eu tenho a minha consciência tranquila que Valmir vai mostrar a sua inocência durante o decorrer dos processos que ele responde. Eu não tenho a dúvida.
O ex-deputado Luciano Bispo disse aqui na Casa do Seu Papo recentemente que o senhor é o prefeito de velório e de sepultamento, porque o ex-prefeito Valmir Francisquinho não o deixa trabalhar, ingere o tempo inteiro, faz ingerência o tempo inteiro na sua gestão. Antes de falar da ingerência do ex-prefeito Valmir Francisquinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas ações. O que é que no seu governo aconteceu em Itabaiana de forma concreta? Olha, a gente tem dado continuidade à gestão que serviu de exemplo para o Estado inteiro. O que é que Valmir, na verdade, ele foi candidato a governador com uma expressão muito grande e positiva para o Estado todo? Não é porque Valmir tem os olhos claros nem a voz rouca, foi porque ele mostrou na sua administração que também era possível, uma coisa que não existia antigamente. Na gestão de Luciano Bispo, infelizmente, Valmir recebeu das mãos da Justiça, sob intervenção judicial. Isso é verdade. Então, assim, o que acontece na nossa gestão? A gente deu continuidade a todo o equilíbrio financeiro que Valmir praticou dentro do município. O que é equilíbrio financeiro, Adailson? O que é austeridade, como você perguntou na administração? É ter zelo, é ter responsabilidade pelo erário. É você cumprir com as suas obrigações. É você pagar o salário em dia, é você pagar os fornecedores, é você cumprir com o pagamento de precatórios, é você fazer obras. Então, a nossa administração é pautada sempre através das obras, né, que Valmir, né, iniciou e a gente deu continuidade. Pavimentação de ruas em asfalto, construção de escola, construção de creche, construção de UBS, construção de centro de ecoterapia, que vai ficar na história do nosso município, construção do centro de imagem e diagnóstico, construção do estádio municipal Francis de Andrade. Então, são várias obras importantes no nosso município, construção do centro de convenções, construção do teatro municipal. Então, assim, são várias ações que a gente deu continuidade, né, na gestão de Valmir Francisquinho, e eu faço questão de falar isso, né, porque assim, Luciano falou que existe ingerência de Valmir, como é que é? Não entendi bem o que ele falou. Ele disse que o senhor é o prefeito do sepultamento e do velório, e que Valmir Francisquinho é quem dita as regras na sua gestão. Então, Kátia, na verdade eu já respondi a Luciano e outros meios de comunicação que eu não ia entrar na política, na velha política que ele pratica. Luciano, na verdade, de Itabaiana até Aracaju, né, ele é um ditador. Quando ele chega em Aracaju, ele passa uma imagem para vocês da imprensa que ele é um estadista, né? Mas não tem nada a ver. Aqui em Itabaiana, ele é um ditador de gravata. Então, assim, eu não vou responder mais a Luciano, sabe por quê? Porque o povo já respondeu. São 6 eleições em Itabaiana. Das 3 municipais. Ele perdeu as 3. E os candidatos dele na eleição estadual perdeu também para os candidatos de Valmir. Então, o povo de Itabaiana já respondeu ao deputado Luciano Bispo, porque não aprendeu ainda a fazer política. Ele não sabe que a política mudou. Ele está pensando que é daquela época que as duas oligarquias, os Teles de Mendonça, que os bispos, né, se degladiavam em emissoras de rádio, um xingava o outro, xingava o outro. Né? Isso aí não existe mais. O povo deu a resposta na segunda eleição de Valmir, Kátia. Sim. Veja bem, raciocine comigo. Na primeira eleição, Valmir ganhou com 3.178 votos. Na segunda eleição, Valmir ganhou com mais de 17 mil. Então, aquela paixão política que existia de 2 grupos, entre Luciano e Chico do Miguel, acabou ali. Ali o povo queria o novo, ali o povo queria o trabalho. Né? E em relação a Valmir de Francisquinho, né, eu sou um grande admirador do saudoso Marcelo Deda, Kátia. Né? E ele, em uma das suas entrevistas, ele sempre falava, né, da importância do valor da lealdade. E ele dizia sempre, quem não é leal ao seu companheiro, não é leal ao seu projeto. E quem não é leal ao seu projeto, dificilmente será leal ao seu povo. Então eu continuo do mesmo jeito, sendo leal
ao meu amigo Valmir Francisquinho, que foi quem me escolheu para ser o candidato a prefeito, e hoje estou, né, prefeito, graças, né, à força política de Valmir e a do povo de Itabaiana. Eu não vou mudar, é o meu jeito, essa coisa de ingerência. Né? Se Valmir quisesse intervir na minha administração, né, ele tinha todo o direito, né, de intervir na minha administração, mas com o consentimento do prefeito. Olha, Kátia, eu vou ser sincero para você, viu? Eu fui secretário de Valmir 8 anos, né? Você Sim. falou aí, né? Sim. Eu pensei que eu ia tirar de letra ser prefeito de Itabaiana, mas quando eu peguei na caneta e sentei na cadeira, eu vi que é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu estou muito tranquilo com as colocações de Luciano, mesmo porque Luciano não é exemplo de gestor para nenhum gestor. Mesmo porque ele deixou o município na mão da justiça, intervenção judicial. Gestor que passa cheque sem fundo de uma prefeitura não é exemplo para ninguém. Gestor que atrasa salários de servidores de 3 meses não é exemplo para ninguém. Então, assim, Luciano, na verdade, ele poderia aproveitar o espaço, né, desse canal, muito bem assistido por todos, de mostrar o que ele fez durante os 4 mandatos. Você sabe o que é ser 4 Baiana? Será que ele não tinha, né, nada para falar sobre a gestão dele? Foi 4 vezes prefeito de Itabaiana, 4 vezes presidente da Assembleia. A diferença entre Maria e Luciano. Vamos lá. Maria é minha adversária política, certo? Eu não acredito que ela vá dar uma entrevista e ela vá denegrir a imagem do prefeito. Ela pode fazer críticas à gestão do prefeito. Ela pode criticar a nossa gestão e divergir. Isso é natural na democracia. Né? Agora, denegrir a imagem, né? Dizer que o prefeito é prefeito de procissão e de enterro, não é isso? Olha... O Luciano também, inclusive, disse o seguinte, que o ex-prefeito Valmir, junto com o senhor, claro, né, que está na gestão, que são aliados, implementaram aí a política do ódio, né, e do medo no município. Aliás, nas últimas eleições, esse comportamento mais agressivo do itabaianense, não do eleitorado em si, mas daqueles mais apaixonados, que ficam mais acalorados nesse processo de eleitorais, acabou ficando muito mais ativo, muito mais vivo. A que se deve isso? É uma forma de se fazer política insultando, inflamando o eleitorado para ir para cima? Como é que funciona isso na cabeça dos senhores? Ele disse que Valmir implantou ódio entre as famílias em Itabaiana. Sim. Discordo dele. Né? Acredito que a única pessoa que fala mal da cidade de Itabaiana hoje chama-se o deputado Luciano Bispo. Mais ninguém. Você pode procurar, de Propriá a Cristinápolis, de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeira. Ninguém fala mal mais de Itabaiana. E você conhece como é que acontecia aqui a política em Itabaiana? Entre os Teres de Mendonça e Luciano Bispo. Aí sim, existia violência. Itabaiana, Kátia, você sabe muito bem disso, ela era conhecida de uma forma que era uma cidade violenta. Hoje ninguém mais fala sobre isso. Hoje as pessoas conhecem Itabaiana pela força do seu povo e do trabalho, pelo seu feirante, onde você mora. Eu tenho certeza que tem uma feirinha aí, que tem um feirante de Itabaiana, no mínimo um feirante tem de Itabaiana. Sim, tem itabaianense em todo o estado, em todo o Brasil, se brincar. Não, é isso. Então não existe ódio aqui. Pelo contrário, hoje as pessoas podem sentar num restaurante, em um bar, em uma praça, conversar, sendo adversário. Antigamente não. Eu estou dizendo isso com muita convicção, que eu convivi com isso. Antigamente eu não poderia falar com você que votava em Luciano, ou que você que votasse... Aliás, isso se repetiu recentemente, viu, prefeito? Eu acompanhei isso de perto, viu? Não foi um passado muito longo, não, que isso se repetiu. As pessoas tinham medo de falar com determinados políticos por conta de não contrariar, enfim. Isso na gestão... Itabaiana não tem mais, não. Itabaiana, graças a Deus, está reinando a democracia. Que bom. Olha, Kátia, deixa eu falar só um exemplo, outro exemplo ruim que o Luciano deixou. O ônibus dos estudantes do universitário,
Só viajava quem votava em Luciano. Quem não votava, não viajava. Repare que exemplo. E ele chegou a colocar uma máquina, uma reta escavadeira na frente de um ônibus dos universitários, porque era para aquelas pessoas que votavam em Maria Mendonça, tinham que descer do ônibus. Olha, na verdade, eu estou aqui para falar das nossas ações, do bem de Itabaiana, e vou deixar Luciano do lado que ele está. Ele siga esse mesmo método de fazer político, que a gente vai ganhando sucessivamente as eleições. Pode ter certeza disso. Prefeito, o senhor falou dessa história de não atender pessoas ligadas ao fulaninho, enfim, né? Ou a fulaninha, e não deixar o estudante seguir no ônibus, enfim, essas coisas todas. Há uma pergunta de um telespectador dizendo, só para fazer aqui, é Petrúcia Araújo Silva. Não sei se deve ser moradora de Itabaiana, acredito que sim. Ela disse que o senhor pensa de pessoas que são aliadas de Luciano ou de Maria não terem acesso a serviços básicos de saúde, por exemplo. Há esse comportamento aí na sua gestão, prefeito? Isso é coisa de oposição, né, Kátia? O serviço público de saúde, né, é para todos, né? O nome já diz, SUS. Né? Não tem mais, você não tem o que responder. Não existe isso em Itabaiana. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso aí é coisa de oposição. Eu não tenho nem como responder. Sabe por quê? Porque nós temos mais de 60 veículos que transportam pacientes para Aracaju, Lagar e Estância. Sabe quantos? Mais de 150 pessoas são transportadas para consultas, para tratamentos, para fazer exames de toda a cidade. Então, se a gente for, na verdade, fazer qualquer retaliação de quem vota lá ou quem vota cá, não tem nem como saber. O trabalho é muito grande. Nós estamos com mais de 104, nós temos mais de 103 mil habitantes, mais de 72 mil habitantes, mais de 72 mil eleitores. Você hoje não sabe mais, Kátia, em quem você vota, ou aquele vota, ou o vizinho vota. Graças a Deus. Acabou isso. Qual foi a coisa melhor que aconteceu em Itabaiana? A evolução política. A evolução política. Até pouco tempo, eu estava sentado com o Luciano na Assembleia, no gabinete dele. E ele sabe disso. Nós estávamos discutindo coisas de Itabaiana. Coisas bem comuns, como estar junto e separado ao mesmo tempo, né? Coisas administrativas. Política eu não discuto com ele. Não debato e também não falo com ele sobre política. Eu falo sobre administração de Itabaiana. É bom? Prefeito, vamos falar um pouquinho de recursos. Vamos falar um pouquinho de recursos. Os municípios, os gestores têm reclamado muito, né, sobre perdas do FPM ao longo dos anos, né? Há sempre uma discussão aí dos municípios de tentar reparar isso. Nunca é suficiente o que se garante dessa distribuição. E recentemente o governo anunciou uma compensação de 2,3 bilhões de reais para reparar aí essas perdas acumuladas ao longo do tempo. Esse valor é suficiente para atender às necessidades e, concretamente, suprir aí o que foi perdido historicamente? Veja bem, viu, Kátia? Ainda está tramitando no Senado Federal, né? Sim, claro. Essa medida provisória, né? Ainda está tramitando, então as pessoas têm que entender que quando a gente coloca, o governo colocou uma medida provisória para, por exemplo, compensar as perdas dos municípios. Aí as pessoas que moram no município acham que o dinheiro já chegou. E não chegou ainda. Né? Na verdade, o que chegou, na verdade, foi o recurso para pagar o piso da enfermagem. Nós já começamos a pagar o retroativo de maio, junho, julho e agosto, terça-feira passada. Então, assim, sim, eu vejo, né, claro, que é uma compensação muito boa. Né? O governo falou que nenhuma prefeitura receberia a menos do que recebeu em 2022. Eu tenho uma particularidade, Kátia, porque, vamos lá, como eu passei de 100 mil habitantes, né, o meu FPM, automaticamente, ele aumentou.
certo? Sim. Eu passei de 3.0 para 3.2. Mas isso não quer dizer que eu não tive perda, porque o 3.0, que foi para o 3.2, né, é claro que veio menos, né, do que o do ano passado. Então eu deixei de receber mais do que o ano passado. Agora a perda eu não tive por conta disso, que eu era 3.0, tinha menos de 100 mil habitantes, passei a ser 3.2, ter mais de 100 mil habitantes. Então houve uma compensaçãozinha aí. Oi? Houve uma compensação aí. Exatamente. Isso. Eu não tenho muito para estar chorando, né? A verdade é essa. Então, pronto. Então, se não está chorando, significa dizer que está fluindo bem a gestão e tem recurso em caixa para fazer as obras que o município precisa. Olha, a gente tem, na verdade, um equilíbrio financeiro muito grande, Kátia. Nós fizemos duas grandes festas, tanto a festa do caminhoneiro, como a volta da Micarana, com grandes atrações, e você sabe que festa tem um gasto muito alto, um cachê de uma dupla sertaneja, do cantor de axé famoso, é muito alto. Nós fizemos, né, duas grandes festas, nós estamos dando continuidade às nossas obras, e nós estamos dando continuidade ao pagamento regularmente, tanto aos precatórios como aos fornecedores. Sim. Né? Então, assim, na verdade, Itabaiana tem uma posição que não é aquela posição que poderíamos dizer assim, confortavelmente, muito bem. Vamos dizer que a gente tem razoavelmente um equilíbrio financeiro muito bom. Sim. Vamos aqui a uma pergunta do telespectador? Vamos lá. De telespectador e da audiência aqui no Instagram da gente. Vamos lá. O perfil chama-se Itabaiana Muito Doida. Ela diz o seguinte, não sei se é ela ou se é ele, mas vamos lá. Itabaiana Muito Doida diz o seguinte, o que impede a prefeitura de criar um projeto para reciclar o lixo e virar top 1 em reciclagem em Sergipe? Boa pergunta essa. Muito importante essa pergunta aí, porque nós tivemos ontem, repare que coincidência, nós tivemos ontem uma reunião com o consórcio do Centro-Sul, acho que é Conceisul. Nós tivemos ontem uma reunião com eles, né? Na verdade nós não podemos incorporar, né, a cidade de Itabaiana a esse consórcio, por existir um consórcio aqui próximo do Agreste, mas Sim. Tivemos vários projetos debatidos com eles e a nossa secretária do Meio Ambiente, para nós colocarmos em prática, né, a coleta seletiva, principalmente, para depois a gente praticar, né, a pergunta a reciclagem, né, dos lixos, né, a separação. Quando você faz a coleta seletiva, você separa o lixo orgânico, o resíduo sólido. Sim. Então a gente depois é que faz a reciclagem. Então a gente tem esse projeto aí pronto pela Secretaria do Meio Ambiente e vamos ter assessoria desse consórcio aí do Centro-Sul do Estado. Perfeito. Tem outra pergunta aqui rapidinho da Gisele. Tem várias perguntas, vou fazer da Gisele, depois eu volto aqui para a minha pauta, depois eu volto para as perguntas de novo. A Gisele Gonçalves, ela diz o seguinte, o senhor disse que o ex-prefeito Valmir não interfere na sua gestão, e ela quer saber por que na reforma administrativa que Itabaiana teve recentemente, mudou vários secretários, inclusive Júnior Carvalho, a irmã do prefeito Valmir e um sobrinho dele que assumiram secretarias importantes, como comunicação, saúde e ação social. Por que o senhor permitiu essa mudança? Se foi iniciativa sua ou se foi uma iniciativa do próprio prefeito para mandar na gestão nas pastas estratégicas? Verdade, eu fiz uma reforma administrativa criando a Secretaria-Geral de Governo para contemplar Valmir Francisquinho e ele não aceitou. A secretária de... A irmã dele faz parte da gestão? A irmã dele e o sobrinho? Ele não aceitou. Então, a irmã dele e o sobrinho fazem parte da gestão em secretarias? A irmã de Valmir é secretária há 8 anos, a secretária de Ação Social, e eu continuei com ela. Sim. O sobrinho dele, né, estudante está no 8º período de medicina, né, funcionário concursado do município, realmente, né, trabalha também numa unidade do SAMU, assumiu a Secretaria de Saúde, escolha minha. Olha, Kátia, deixa eu só passar para essa pessoa aí. Quem escolheu a secretária de Finanças na gestão de Valmir foi a Dailton.
Valdirene Rocha. Quem escolheu a secretária do Controle Geral do município foi a Dailton, a Joselita Batalha. Quem escolheu a secretária, chefe de gabinete de Valmir, foi a Dailton, a Aparecida Farias. Então, a Dailton, na verdade, antes de Suelto, que é sobrinho de Valmir, secretário de Saúde, escolheu as duas últimas secretárias, a Mara Rúbia e a Priscila. Foi a Dailton que escolheu na gestão de Valmir. Então, assim, eu não vejo nada. Se Valmir escolher ou de indicar, e se eu aceitar, qual o problema? Eu não posso aceitar, é uma indicação de Luciano nem de Maria. Isso não tem nenhuma imposição da parte de Valmir. Nenhuma. Se ele tivesse essa imposição, ele aceitaria ser o meu secretário-geral de governo. Eu queria ele. Sim. Eu vou fazer uma pergunta a essa pessoa. Quem é no Estado que não queria um prefeito como Valmir? Você faça uma pesquisa ou enquete. Então, assim, não tem gerência. O que é que tem de Valmir? Claro que eu tenho o espelho da nossa gestão é o espelho da gestão de Valmir, certo? Dailton, você não tem divergência com o Valmir? Ora, eu tenho divergência na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha netinha eu não tenho não, porque ela não está divergindo ainda comigo não. Mas eu tenho divergência com o Valmir, sim. Pode ter certeza disso, Kátia. Mas, claro, né, a gente conversa muito sobre administração e sobre política. Então, eu posso dizer assim que eu entendo muito bem com o Valmir. Há 30 anos eu conheço. Trabalhei na sua empresa, na autoescola. Então, eu não tenho que fugir muito disso. E aí, para mim, ele é um exemplo. Eu conheço três exemplos de político. Né? Um, Marcelo Deda, diplomático, super inteligente. O outro, João Alves Filho, o mais dinâmico de todos existente em Sergipe. E o outro, Valmir Francisquinho, que transformou Itabaiana. E mostrou a Itabaiana que era viável. Você não sabe como nós pegamos esse município, com três folhas de pagamento de salário atrasado, e você colocar em dia e pagar em dia o funcionário, de precatório de mais de 42 milhões, de fornecedores com 33 milhões. E as obras deixadas, deixa eu falar uma coisa para você e para seus que estão nos assistindo, as obras abandonadas da gestão de Maria. E eu posso citar várias. A Praça da Alimentação começou na gestão de Maria, foi abandonada. O Porto da Cidade começou na gestão de Maria, foi abandonada. A Escola Genário de Oliveira começou na gestão de Maria e foi abandonada. Então são várias. Foi um caos, era um caos. É tanto que foi um caos que a justiça interviu, minha gente. Então chega Valmir, faz tudo isso, faz obra, né? Paga os atrasados, paga em dia. E aí eu não posso me espelhar nele, aí eu não sei em quem eu posso espelhar. Prefeito, vamos voltar com a nossa pauta. Reforma tributária, uma pauta recorrente no Congresso há anos, tramita, né, há décadas, melhor dizendo, tramita isso. Todo dia se discute novidade, nunca se chega a um consenso, nunca se chega a uma proposta que de fato faça sentido e que resulte em benefício real para os municípios, para os estados e naturalmente para a população. Qual é a sua expectativa em relação a essa reforma e como ela impactará nos municípios? Olha, para os municípios do Nordeste, né, de pequeno porte, que nós podemos falar a nível de Brasil, Itabaiana é um município pequeno, né, a nível de Brasil, muito boa, né, porque quem está reclamando é quem está lá, São José dos Campos, né, vamos lá, aquelas cidades grandes lá de São Paulo, porque o imposto ele vai deixar de ser cobrado na fonte e vai ser cobrado aqui, né, no destino. Então, onde é o destinatário? Nas pequenas cidades do Nordeste. As pequenas cidades do Nordeste não têm grandes indústrias. Então, para mim, a reforma tributária é positiva e a gente tem a esperança que dias melhores virão com essa reforma tributária, né, colocada agora pelo governo Lula. Eu acredito muito, né, que vai melhorar a vida do cidadão, principalmente das pequenas cidades aqui do Nordeste.
É possível, de fato, melhorar a vida do cidadão? Quando se pensa em recursos, encontra-se N gastos a serem feitos e nem sempre esses gastos estão diretamente ligados às ações que impactam na vida das pessoas, impactam positivamente na vida das pessoas. É possível fazer essa construção, fazer com que esses recursos, de fato, sejam investidos em ações que melhorem a qualidade de vida da população? Sobretudo Claro que a mais carente, né? Mas é claro que sim. A Kátia, quando você entra na política, a primeira coisa que você tem que pensar é em cuidar das pessoas. Você vai abdicar de muitas coisas, você não tem a dúvida disso. Eu tenho abdicado de muitas coisas da minha família para cuidar das pessoas. E os recursos, eles são, na verdade... Olha, eu vou citar um grande exemplo agora dessa pergunta que você fez. Nunca se viu em Itabaiana uma obra com recursos próprios. O que é recursos próprios, velho? É recursos pagos de impostos do povo de Itabaiana. Aqui só tinha obra com recursos ou do governo do estado ou do governo federal. E hoje, a maioria das obras que são realizadas em Itabaiana são de recursos dos impostos pagos pelo povo de Itabaiana. Pode olhar, isso é muito fácil, é só pegar o portal de transparência e vai ver lá a licitação, vai ver os pagamentos. E hoje é muito, muito fácil você ver. Então, claro que sim. Claro que nós podemos transferir, né, para a qualidade de vida os recursos, né, que entram nos cofres públicos do nosso município. Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando. Pode ter certeza disso, Kátia. Transformando pagamento de impostos e qualidade de vida. Vamos a mais perguntas de internauta? Vamos lá. Atualmente, vocês estão tendo músicas pessoais e políticas, algumas pessoas apontam fragilidade nessa relação. Você já respondeu isso, né? Que não há Rússia, daí está tudo em paz entre vocês dois. Não é isso? Se há alguma intriga entre eu e Valmir, eu não entendi bem. É o Marcondes Freitas. Eu já respondi, né? Quem não é leal ao seu companheiro, não é leal ao seu projeto. Quem não é leal ao seu projeto, dificilmente será leal ao seu povo, dizia o saudoso Marcelo Deda. O Breno Alves diz o seguinte, essas perguntas vieram pelo Instagram, pela caixinha certa. Aproveitar, deixa eu sugerir aqui ao pessoal. Nós temos a comunidade da Casa do Seu Papo, tá? Então, na bio do perfil da Casa do Seu Papo, você vai lá, acessa o WhatsApp e entra na nossa comunidade para receber novidades aqui da casa, repercutir a entrevista que a gente faz no dia. É bem interessante, tá? Agora, por favor, não mandem correio de ouro, viu? E não mandem também um monte de bom dia que a gente não gosta. Mandem só notícias bacanas e discutam lá o que vocês viram aqui na casa, que é sempre muito legal, muito, muito importante, tá bom? Então, acompanhem lá e sigam as nossas redes. Breno Alves diz o seguinte, por que investir tanto em festa, investir tanto dinheiro em festas, quando parte desses recursos poderia estar indo para áreas mais prioritárias para a população? As pessoas doentes e mais necessitadas não terão suas demandas atendidas por Belmarques. Belmarques aí, o ex-chiclete com banana que recebeu aí uma grana boa para ir para a última festa aí, né? Como é que o senhor responde a isso, prefeito? Olha, eu acho que o investimento em festa, você está investindo em geração de emprego e renda. Nem sempre, quer dizer, nem sempre não. Sempre é, mas poderia ser minimizado isso, não, prefeito? Ao invés de, por exemplo, vou chutar aqui, né? Eu sei que Itabaiana tem muito dinheiro. Isso é feio, eu sei. Belmarques é um dos cantores caros nesse país, né? Não só ele, como esses grupos sertanejos, enfim. Talvez priorizar a cultura local fosse uma forma também de gerar emprego e renda, de garantir a elevação dessa cultura popular, dos artistas locais, e talvez tivesse um resultado tão bom quanto, ou não. Não, é verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Na Festa do Caminhoneiro, né, nós tivemos muito mais artistas locais do que artistas nacionais. Nós tivemos 14 artistas locais tocando na Festa do Caminhoneiro. Né? E artistas nacionais nós tivemos, me parece, 8. Então, assim, claro que nós investimos nos artistas locais.
Olha, Os cachês, prefeito, só um parêntese. Os cachês dos artistas locais, dos 12, dos 13, sei lá quantos, certamente dos 13 juntos, talvez deu aí um só do nacional. Né? Você quer saber quanto é o cachê de Belmarx? Pode dizer. Quanto é que a prefeitura pagou? É interessante, né? Como está no portal de transparência, Kátia? 420 mil reais. Sim. Sabe quanto é um artista local? Um artista local, vamos dizer que Alma Gêmea, que é a nossa banda, né, aqui de Itabaianense, custa 40 mil reais. Vamos dizer o Felipe Nunes, custa somente 5 mil reais. Estou sendo muito sincero. Vocês não vão encontrar um prefeito que vem aqui para maquiar nenhuma fala. Realmente, é de 400 para 40 ou de 400 para 5, um artista local. Mas se eu colocar só artista local, né, você tem certeza, Kátia, que a geração de emprego vai ser maior ou menor? Sim, tem menos estímulo, né? Certamente será maior. Terá mais ambulante, terá mais vendedor de cerveja, vendedor de refrigerante, vendedor de drink, de pastel, de batatinha frita, né, do cachorro quente. Certamente terá muito mais gente, mais ambulantes. Certamente o comércio vai vender mais. Os salões de beleza vão estar, né, lotados. Né, as lojas de roupa, calçado, né, cabeleireiros não estão lotados. Então a gente sabe da importância do artista local, a gente tem consciência disso. E para a cultura, eu trouxe um cara competentíssimo, estou adorando trabalhar com ele. Ele está preparando o terreno para nós, itabaianenses, sermos reconhecidos culturalmente. Quem é a pessoa? Não sei se Antônio Samarone. Ah, então claro, Antônio Samarone, itabaianense aí nato. Itabaianense nato e tá revolucionando a nossa cultura. Médico sanitarista, né? Claro, médico sanitarista, né? Professor da universidade. Né? Então, assim, é um cara que é ligadíssimo à cultura. Prefeito, qual é a sua avaliação sobre a gestão do governador Fábio Mitidieri? Olha, no Brasil existe uma cultura que as pessoas dizem assim, os 100 primeiros dias. O que acontece nos 100 primeiros dias? Você tem que planejar. É planejamento. Você não tem que estar mostrando que os 100 primeiros dias de Adailton, de Fábio ou de Lula, né, você já tem uma noção, uma nota para dar. Né? Eu confio, na verdade, no planejamento de Fábio. Ele está planejando o Sergipe para o futuro. Espero que isso aconteça. Mas a avaliação de Fábio eu só posso dar no próximo ano. Porque eu entendo que é gestão. Eu sei o que é que ele está fazendo. Ele está criando vários programas, ele está buscando recursos para construir grandes obras, como pontes, que eu vi aí, uma ponte que sai da Coroa do Meio até o outro lado da cidade, eu não sei bem, a outra que vai... Tancredo Neves Coroa. Tem outra da Atalaia até a Barra dos Coqueiros, né? Outra ponte ele está querendo construir. Então, assim, eu vejo que ele está no caminho certo e o resultado, né, a gente vai esperar até o próximo ano. Perfeito, estamos encaminhando aqui para o final da nossa live, até porque daqui a pouco o Instagram nos expulsa. Mas eu queria falar um pouquinho de 2024 e, naturalmente, 2026. Aliás, as eleições acontecem assim, a gente trabalha 20, pensando em 22 e 24, né? 23, pensando em 27, 24 e 26. Quem sabe, 28 também. Como é que é 2024 aí? Qual a expectativa de vocês? Qual é o desenho que está sendo feito para vocês aí no município? Olha, eu acredito que o agrupamento que é liderado por Valmir Francisquinho, inegavelmente, né? A gente não pode negar isso aí. A força política do nosso agrupamento é Valmir Francisquinho. Nós temos 8 vereadores com mandato, né? Nós temos 72 líderes comunitários aqui em Itabaiana. E em dezembro nós vamos discutir quem será o melhor nome para a eleição de 2024. Será a reeleição de Adailton? Ponto.
aí a gente vai para a disputa. Será o nome de Valmir o melhor nome para disputar a eleição de 2024? Pronto, a gente vai arregaçar as mangas e trabalhar como ele trabalhou na minha eleição para ele. Então, assim, em dezembro a gente vai ter que definir, mesmo porque eu acho, a minha opinião, Kátia, que em janeiro de 2024 nós temos que entrar com o nome já definido, para não estar confundindo o eleitor. Né? Será Adailton? Será Valmir? Então a gente tem que definir isso em dezembro e a gente vem conversando muito sobre isso, né? Todo o agrupamento, a gente respeita a opinião de todos e a gente vai definir em dezembro. Espero que em janeiro já tenha um nome, ou Adailton ou Valmir. É isso que eu ia perguntar. O senhor é pré-candidato à reeleição natural, não é? O senhor é ponto fechado isso, a sua reeleição, ou o senhor de fato, verdadeiramente está aberto para que o prefeito decida isso a partir de uma pesquisa, a partir dos nomes colocados? Eu vou lhe responder rapidamente. Meu candidato seria Valmir Francisquinho. E ele se coloca como pré-candidato? Então, eu queria que ele fosse o candidato, né? Eu não sei. Já conversaram sobre isso? Ele nunca me falou que seria candidato, sinceramente. Com toda a minha sinceridade, ele nunca me falou que seria candidato. Mas eu tenho ele como meu candidato. Júnior Carvalho, por favor, já marque a live com o nome de possível, ele poder me responder isso aqui na casa. Chega. Então, ele seria o candidato na sua opinião. E não sendo ele, teria outro nome que o senhor respeitaria, que o senhor acataria sem problema? Dentro do grupo, sim. Um empresário ou uma empresária, uma mulher que poderia ser candidata, né, dentro do nosso agrupamento. Né? A política, na verdade, ela é muito dinâmica, né? E a gente poderia acatar, sim, o nome de qualquer outra pessoa que estivesse no nosso agrupamento para a sucessão do prefeito Adailton. Não tenha dúvida disso. Não tenho ambição de estar prefeito de Itabaiana. Tenho orgulho muito de estar prefeito da cidade mais dinâmica do estado de Sergipe. Aliás, saiu uma pesquisa hoje publicada nos jornais que Valmir Francisquinho é o segundo colocado numa possível disputa aqui na prefeitura da capital, né? Eu vi essa pesquisa, né? Eu acredito que Valmir, ele deve... se ele não for candidato em Itabaiana, ele deve participar das eleições, não só de Aracaju, mas em outros municípios. Sim. Ele deve coordenar, principalmente aqui no Agreste. Eu acho que ele está nesse patamar, Kátia, de coordenar várias campanhas. O projeto é 26, né, concretamente falando, não é? Com certeza. Gostei do riso, prefeito. Gostei do riso, sim pelo riso. Prefeito Adailton, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação aqui na Casa do Seu Pai, pela sua sinceridade, como os itabaianenses são sinceros, né? A gente percebe no tom de fala essa sinceridade, essa disposição. E eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Muito obrigada por estar na casa. A casa continua aberta, sem tramela, sem ferrolhos, sem nada. É só chegar e se colocar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. E continuamos a conversar. Aproveita e se despede da nossa audiência da casa e da sua audiência também. Muito obrigado, Kátia, da oportunidade desse espaço, né? Ao prefeito de Itabaiana. Eu represento aqui mais de 103 mil habitantes e a gente tem pautado a nossa administração com seriedade, pode ter certeza disso. Deus continue te abençoando, te iluminando e você continue com essa sabedoria de sempre. Obrigado, que Deus abençoe. Vamos acabar lá em casa juntos, tá? Vamos concluir aqui juntos agora para a gente se despedir de uma vez só, tá bom? Então, fim de papo aqui na Casa do Seu Papo, prefeita Adailton fica aí. A gente vai voltar a conversar com outro itabaianense, com certeza, Valmir Francisquinho, que está aí tô na cola de junho, que a gente marcou essa live com ele, tá? Lembrar vocês que a live se encerra aqui, não fica gravada, a gente vai colocar tudo isso no Spotify e no YouTube. Então, aproveita, compartilha depois com as pessoas, seguem as redes sociais da casa, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, Spotify e YouTube. Então tá bom? Beijo grande, Kátia Santana aqui, Casa do Seu Papo, com a realização da sede de comunicação estratégica, a minha empresa, a minha assessoria e Media Training e capacitação. Grande abraço e até mais.